que dentro do plano de Deus foi necessário enviar ele mesmo, né, o filho dele, ele virar carne para ele ter esse trabalho de levar nossos pecados? Isso foi uma coisa diante de tanta coisa que aconteceu? Esse foi o único caminho? Qual foi a ideia? A lógica por detrás... Porque foi previsto, foi avisado, veio do Cordeiro, ele vai vir e tal. Era uma coisa esperada. Era. A lógica por detrás disso aí era que não se podia, em todas as religiões, você não pode se aproximar da divindade sem sangue, sem sacrifício. A não ser algumas religiões orientais mais recentes, que a gente chama... agora me foge o nome, daqui a pouco ele aparece. Em que elas são basicamente uma filosofia. Entendi. Tá certo? Como o hinduísmo, por exemplo, ou o próprio budismo, que seria o melhor exemplo, né? Que é mais uma filosofia. Mas nas religiões antigas da Mesopotâmia, do Egito, as religiões que vinham da Frísia, as religiões gregas que tinham altares para você oferecer sacrifícios, a própria religião romana que adorava o imperador, todas elas exigiam sacrifícios. Mesoamericanas. Tudo. Se for nos índios, você tem sempre que ter sangue. A ideia é... Onde veio isso aí? A ideia é que que a divindade requer o pagamento pela culpa. Então, no caso de todas as religiões, você oferece o pagamento pela culpa. Você traz o seu melhor animal, você traz tal, sacrifícios humanos, exatamente, isso tudo. O inimigo, o escravo. No cristianismo foi o contrário. Deus, como João Batista diz quando viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus mandou um cordeiro para ser oferecido como sacrifício. Alguém que expia os pecados. Exatamente. Tinha aquela ideia do bode expiatório, né? Tudo isso estava previsto, como você falou. Estava escrito direitinho no Antigo Testamento, antes de Cristo. E por que os antigos tinham essa necessidade de um animal ou alguém... Ou era o animal ou era ele. Porque alguma coisa pagar pelos pecados dele... Porque, sendo o pecado, veja só, Deus é o Criador de todos. Ele é o Senhor e Ele tem domínio absoluto sobre minha vida. Ele é o meu Deus, então Ele é o meu Senhor. Eu sou filho dEle, servo dEle, devo obediência para Ele, devo minha vida a Ele. Então, a desobediência a Deus, o virar as costas para Deus, o renegá-lo, é de tal forma, é de tal ordem, que exige a minha vida. É a pena de morte. O castigo é pena de morte. Então, ou eu, ou alguém no meu lugar. Tá. Ou alguma coisa no meu lugar. Tá? Porque o apóstolo Paulo, ele descreve isso na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23. O salário, no capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. Qual o preço, qual o resultado do pecado? A morte. Se não for a minha, vai ter que ser de alguém, em meu lugar, ou de alguma coisa. Deus enviou essa pessoa. Por que tinha que ser ele mesmo? Porque, Rogério, se fosse um de nós, eu ou você, que fosse morrer na cruz, nós só estaríamos morrendo por nós mesmos. Então era preciso alguém que não tinha pecado para que a morte dele pudesse ter efeito perdoador para milhões de pessoas. Porque se fosse qualquer outro membro da raça humana, ele só estaria morrendo por ele mesmo, porque ele é pecador. E então morreu. É isso mesmo, ele é pecador, tem que morrer mesmo. Mas Jesus Cristo não tinha pecado, conforme os evangelhos nos contam. E os seus primeiros discípulos escreveram no Novo Testamento. Ele nunca cometeu pecado. Então, é por isso que a morte dele é tão importante para nós, porque ela como que cria com base nela, Deus pode chegar e dizer: Rogério, você está perdoado. Entendi. Completamente perdoado. Tudo que você fez, faz e um dia vai fazer. O que basta para mim, para ser perdoado? Basta para aceitar. Que coisa maravilhosa. Que Jesus morreu pelos meus pecados. Crer nisso. Receber nisso e apostar sua alma nisso. Mesmo que eu posso não acreditar nisso e posso ter as melhores ações, eu não... É porque elas nunca serão boas o suficientes. Nunca. Por mais reto, honesto, sincero, verdadeiro que você seja, e eu creio que você é,
Mas você e eu, nós nunca conseguiremos fazer coisas boas em número suficiente e em qualidade suficiente que possa, em inglês diz, meet the standards, alcançar o padrão que Deus requer de nós. Porque mesmo as nossas melhores obras, elas estão manchadas por motivos egoístas. Você vê, por exemplo, um cara dando aí milhões para a caridade. Por que ele fez aquilo? É uma culpa, né? Uma culpa. Quer aparecer, quer algum mérito, quer ganhar alguma coisa diante de Deus. Não estou generalizando. Claro, estou dizendo que tem esses ele casos. acha que tem uma dívida de devolver alguma coisa que... Você ajuda uma pessoa no farol, você às vezes faz isso exatamente por isso. A motivação correta para você fazer as coisas seria para a glória de Deus. Já que você é filho de Deus... Ego. Já que você é filho de Deus, foi criado por Deus, você é filho dele, amigo dele, servo dele. Tudo que você faz deveria ser pensando em Deus, para ele. Como está escrito lá no final da carta, está escrito na primeira carta aos Romanos. Quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Quer dizer, é bem detalhado isso aí, né? Se eu comer essa jujuba, com licença, tem que estar comendo. Senhor, muito obrigado, está uma delícia. Pensar em Deus, viver para Deus. Isso não quer dizer que a gente vai ser um fantasma, né? Ou um anjo aqui nesse mundo. Pela vida não. Como... Nós vamos trabalhar, comer, ter família, divertir, viajar e tudo. Mas sempre dizendo a Deus, obrigado por isso, eu te louvo por isso, espero estar fazendo as coisas para agradar o Senhor. A gente não faz isso. Por melhor que a gente queira, por melhor que seja a nossa intenção, Rogério. E o resultado é que nunca a gente vai fazer obras com qualidade e número suficiente para merecer o perdão de pecados. Daí, eu preciso de Jesus. Sem Jesus, eu não tenho esperança de perdão. O que é mais importante? É quando ele morre na cruz ou quando ele ressuscita? Um não vale sem o outro. Os dois são importantíssimos. Um não vale sem o outro. Se ele tivesse morrido e não tinha ressuscitado, era um homem qualquer que tinha morrido. Exato. Se ele não tivesse morto e tivesse ascendido ao céu sem passar pela morte humana... Ficou faltando o sacrifício pelo pecado. Tá. As duas coisas andam juntas. Não podem ser separadas. Não pode. Por isso que para nós é tão importante, para os cristãos que creem nisso, é tão importante não somente a morte dele na cruz, mas o túmulo vazio e o testemunho daquelas centenas de pessoas de que viram, andaram com ele, e o mais importante de todos era um judeu chamado Saulo, que era perseguidor dos primeiros cristãos. E alguma coisa aconteceu que ele... Virou a chave. Virou. E ele disse que foi no caminho de uma cidade chamada Damasco. Tive até recentemente lá, numa viagem a Israel, sim. Ele virou, ele estava indo a Damasco matar alguns cristãos ou prender, já que ele tinha ordem do Sinédrio para fazer isso, que é a maior autoridade dos judeus. E ele disse que no meio do caminho uma luz brilhou e a voz do céu perguntou: por que você está me perseguindo? Ele diz isso 3 vezes, ele narra isso nas cartas que ele escreveu. Eu não tenho por que duvidar. Primeiro, ele era judeu. Judeu é monoteísta. Certo. Como é que um judeu passa do monoteísmo absoluto para crer numa trindade, que Jesus é o Filho de Deus, que é Deus encarnado? É o que ele passou a fazer. Então é preciso ter uma revolução muito grande, né, nisso aí. Ele era fariseu, acostumado a guardar a lei de Moisés. O que é fariseu? Fariseu é um grupo judeu que surgiu no período intertestamentário como reação às tentativas de Alexandre o Grande de helenizar os judeus, que fazia parte da estratégia militar dele. Ele conquistava os países e os países conquistados tinham que falar grego, tinham que aprender os costumes helênicos e as religiões helênicas gregas. Que era politeísta. Quando ele quis fazer isso com os judeus, aí não deu. Né? Aí a famosa aí veio a revolução dos macabeus, não é? E nessa época surge um grupo de judeus que queriam preservar as tradições judaicas e não se sujeitariam a mudar nada daquilo ali que Alexandre queria. A palavra fariseu é uma palavra que vem do grego, é um verbo aforizo, são as mesmas letras, FRZ, aforizo, que significa separar,
Daí veio o nome fariseu, que significa separado, aquele que é separado dessa aculturação helênica, né? Essa aculturação helênica. Opa, obrigado, já repeti. Tudo bem. Pois bem, Saulo de Tarso, ele era um fariseu. Exato. Ele para nesse caminho para Damasco, ouve essa voz e alguma coisa acontece. 3 anos depois, ele aparece como campeão dos cristãos, contando essa experiência e dizendo que Cristo apareceu para ele. Ou ele era doido, então ele está dizendo... Morreu por isso. Ele foi acusado pelos seus patrícios nessa base e foi decapitado por Nero no ano 60... E agora, deixa eu ver, 64, 65, na Via Ápia, em Roma. Sei. Exatamente porque ele cria nisso aí. É quem escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento. Então, a importância para nós de que Cristo, de fato, esteja vivo aqui e agora para nós. Sem isso, uma pessoa, biblicamente falando, se você não crer nisso, você não pode ser considerado como cristão. É interessante isso aí. O próprio Paulo diz isso. Se com o coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos e com a boca confessar, você será salvo. E isso aí é a declaração mais fundamental do cristianismo histórico.